Hoje vamos falar sobre 3 fotos finais com as histórias mais assustadoras que eu consegui encontrar. E tenho que avisar que os últimos momentos das pessoas nessas fotos só ficam mais perturbadores à medida que avançamos. Quando David Alexander Johnston transformou sua paixão em geologia em uma carreira, ele não tinha ideia de que a coisa que ele mais amava o levaria direto para um pesadelo absoluto que terminou em sua morte. Em 1978, David obteve um doutorado na área e ingressou no Serviço Geológico dos Estados Unidos, trabalhando principalmente no noroeste do Pacífico, onde monitorava os níveis de emissão vulcânica. Então, quando os terremotos começaram a sacudir o Monte Santa Helena em 16 de março de 1980, David entrou em ação, pois sabia que sempre havia a possibilidade de haver uma erupção após os terremotos. David larga tudo e corre para o vulcão, então adormecido. Ele também dá um tempo para escoltar alguns repórteres interessados até um lugar próximo. Na verdade, ele foi o primeiro geólogo no vulcão. Embora ele esteja mais animado do que há muito tempo, ele está totalmente despreparado para o que está por acontecer. Na tarde de 17 de março, David está em um posto de observação fora de uma área considerada zona vermelha, com seu assistente de campo, Harry. Harry e David estão contando piadas e discutindo com entusiasmo a possibilidade do que está diante deles. Mas quando a noite começa a pairar sobre os dois homens, David toma a decisão executiva de mandar o Harry embora, dizendo que ele vai cobrir o seu plantão. Talvez David pudesse sentir algo que ninguém mais poderia, ou talvez tudo se reduza ao fato de que David está tão animado que simplesmente não consegue se forçar a ir embora. De qualquer jeito, Harry concorda em seguir as ordens de David. Mas pouco antes de Harry ir embora, ele se vira para David, grita para ele dizer X e tira sua foto. É a foto perfeita. Como você pode ver, seu comportamento casual e empolgação quase podem ser sentidos na foto, enquanto David sorri para a câmera. Mal sabia David ou Harry que esta fotografia seria a última foto que alguém tiraria dele. Enquanto ele está sozinho durante a noite, David começa a ficar frustrado. Ele sabe que olhar para as emissões de gases é uma parte importante da compreensão da natureza da atividade vulcânica, mas ele simplesmente não consegue encontrar os níveis que esperava. Veja, em 1980, a ciência em torno dos estúdios vulcânicos era extremamente limitada, pois o assunto era em si muito novo. E é exatamente por isso que ninguém na equipe de David sabe o motivo pelo qual os níveis de emissão estão baixos. Ao mesmo tempo em que David monitora tudo desde o solo, o interior do vulcão está, na verdade, completamente alagado após anos de inatividade. Quando chega a manhã seguinte, David sabe que tudo pode acontecer, mesmo que o vulcão esteja adormecido há mais de 100 anos. Com base em sua análise, é provável que nada ocorra, embora ele continue a dizer a seus amigos e colegas que todo vulcão é um barril de dinamite com o pavio acesso. Mas, novamente, não há nenhuma mudança distinta nos dados que ele está examinando, que diga se algo ou alguma coisa vai acontecer ou não. Armado com seus confiáveis binóculos, David passa horas olhando para o vulcão, esperando que haja algum tipo de sinal de que haverá uma erupção, para que ele possa alertar seus amigos e sua equipe a tempo. Ele não está muito preocupado, pois a maioria das atividades vulcânicas pode ser determinada com horas ou até dias de antecedência. Mas o vulcão inundado torna quase impossível determinar qualquer coisa, muito menos um momento específico em que a coisa iria explodir. É por isso que David quase cai da cadeira quando vê. Lá ao longe, o Monte Santa Helena está vivo e com raiva. O mundo inteiro de David para por um segundo. E então, tudo acontece de uma vez. Quando a lava é lançada no ar à sua frente, David agarra seu rádio portátil e grita: Vancouver, Vancouver, é agora! Essas poucas palavras, animadas e destemidas, acabaram sendo as últimas de David, e Vancouver nunca as ouviu. Suas últimas palavras, que ele esperava que tivessem sido transmitidas com clareza, foram rapidamente levadas embora com o próprio David, quando a erupção do Monte Santa Helena, literalmente, o jogou para fora do cume em que estava empoleirado. Sua última transmissão de rádio só foi captada por um operador de rádio amador, que conseguiu gravar aquelas palavras, pois a própria erupção interferiu na transmissão. Esse mesmo operador de rádio tentou retransmitir a mensagem e estabelecer o contato com a voz excitada do outro lado da linha. Mas o Dr. David Johnston nunca respondeu. 57 pessoas morreram na erupção, e embora alguns campistas e cientistas ao redor do Monte Santa Helena tenham conseguido escapar e sobreviver à erupção, David não estava entre eles. Na verdade, seu corpo nunca foi recuperado
da cena da erupção, embora pedaços de seus restos mortais tenham sido descobertos ao longo dos anos. E pensar que apenas 13 horas antes de sua morte, ele estava sorrindo e animado, como visto na última foto que alguém iria tirar dele. Mas você sabe, se eu fosse a família de David, acho que realmente valorizaria esta última lembrança dele, especialmente se eu nunca pudesse dizer adeus. Annie Faber, de 25 anos, da Holanda, era uma mulher criativa e artística, com sonhos de um dia se tornar a diretora do Museu Rijks. Mas em seu tempo livre, ela adorava embarcar em aventuras ao ar livre com seu namorado. Infelizmente, nem todas essas aventuras acontecem da maneira que você espera. Se você gosta de andar pela floresta sozinho, vou apenas dizer o seguinte: assista sob seu próprio critério. Porque depois de saber sobre esse caso, você pode se pegar olhando por cima do ombro para ter certeza de que realmente está sozinho. Em 29 de setembro de 2017, Annie sai para dar um passeio de bicicleta sozinha, depois que seu namorado diz que está muito culpado para ir junto. Em vez de ficar desanimada com sua ausência e o céu nublado, Annie decide aproveitar ao máximo o tempo para si mesma. Ela pega sua bicicleta em sua garagem, pega uma capa de chuva só para garantir, e sai, eventualmente, fazendo seu caminho através da floresta, e decidindo ir em direção a uma pequena vila próxima chamada Den Dolder. Ele está com fome nesse momento, e mal pode esperar para comer algo na cidade. Mas assim que ela começa a pedalar naquela direção, Annie é pega de surpresa pela chuva repentina e forte. Claro, o céu estava bastante nublado, mas ela não tinha realmente pensado que ia chover. Isso definitivamente atrapalha seus planos, e ela pensa brevemente em se deve ou não continuar seu caminho para Den Dolder, ou voltar para o calor de sua casa. Enquanto ela tenta tomar uma decisão, Annie pega seu celular e, vendo o humor em sua situação, ela decide tirar uma selfie rapidamente para capturar o aguaceiro ridículo do momento. Na foto, Annie é vista dando seu melhor sinal da paz, enquanto faz uma expressão um tanto exasperada ao ser violentamente atingida por gotas de chuva. Sua capa de chuva está encharcada, suas meias estão molhadas e seu cabelo está além de encharcado. Ela ri brevemente da forma como ela saiu na foto antes de enviá-la para o namorado. Ela guarda o telefone de volta no bolso por volta das 18h50. Infelizmente, essa foto foi a última que alguém tiraria de Annie Faber. Então, Annie pega de volta sua bicicleta e parte para uma das estradas próximas. E ao fazer isso, ela não tem ideia de que não está sozinha. Isto é, até que ela é literalmente atropelada por um homem em um scooter. Annie fica sem jeito e começa a dizer: "Me desculpe, acho que me perdi e não vi para onde estava indo por um segundo." Mas assim que ela consegue olhar o homem nos olhos pela primeira vez, ela percebe algo peculiar. O homem está vestindo um macacão, mas não qualquer macacão. O mesmo tipo de macacão que os pacientes psiquiátricos usavam na Holanda quando estavam em tratamento. Antes que ela tenha tempo de agir, o homem estende a mão e a agarra, mesmo que ela não dê nenhum sinal de que está prestes a pedir ajuda. Ele agarra o celular da mão dela e o joga no chão. Quando ele tem certeza de que não dá para utilizar o telefone, ele então agarra a Annie pelos pulsos e a puxa para perto de si, cobrindo sua boca o tempo todo. Ele consegue puxar a Annie até uma área arborizada próxima, onde ele a ataca. Quando ele termina, Annie está com muita dor, mas, nesse momento, ela ouve alguém passando correndo. Ela está pensando, talvez eu possa ser salva se conseguir apenas chamar a atenção dessa pessoa, e agindo por instinto, ela começa a gritar para o corredor. Mas, no segundo que ela abre a boca, seu captor corta sua garganta com uma faca. A pobre garota, que tinha sido tão fofa e bem-humorada em sua aventura no dia chuvoso momentos antes, estava morta. Este homem enterra o corpo de Annie sob as folhas na floresta, e ele a deixa lá até a manhã seguinte. E então, quando ele consegue pegar o carro de sua mãe, ele volta e guarda o corpo dela dentro do carro. Ele então dirige para sua cidade natal, que fica a cerca de 35 minutos de distância, e quando ele está lá, ele limpa o corpo de Annie com cloro e a leva para o quintal para enterrá-la em uma sepultura rasa. Para se livrar ainda mais das evidências, ele se desfaz do casaco, da bicicleta e da mochila de Annie em 3 áreas diferentes ao redor de Seawold e Sawest. Quando Annie nunca mais voltou para a casa de seu passeio de bicicleta, sua família enlouqueceu e liga para relatar o seu desaparecimento. Os dias começam a passar e ainda não há sinal de Annie em lugar nenhum. O namorado dela não consegue acreditar no que está acontecendo, porque Annie havia mandado uma mensagem para ele apenas horas antes. Isso tudo era estranho demais. E então, os investigadores encontraram a capa de chuva de Annie em 3 de outubro e sua bicicleta em 5 de outubro e finalmente sua mochila em 6 de outubro.
foi então que se tornou bastante claro que algo havia dado terrivelmente errado. Os investigadores enviaram o casaco de Anne para um teste de DNA e descobriram que uma correspondência foi encontrada para um homem de 27 anos chamado Michael Penius. Logo descobriram que no momento da morte de Anne, Michael era paciente em um centro psiquiátrico na vila de Dundalk, onde recebia tratamento contínuo para seu vício em drogas. E eu mencionei que ele é um criminoso sexual condenado? Sim, em 2010, ele agrediu brutalmente 2 adolescentes e foi posteriormente condenado a 11 anos de prisão. Depois de cumprir pena na prisão, ele acabou no mesmo centro psiquiátrico que o levou a Anne. Veja, os criminosos sexuais condenados na Holanda devem ter supervisão constante enquanto estiverem fora de qualquer estabelecimento psiquiátrico de onde estejam recebendo tratamento. Exceto que, devido às leis de privacidade, Michael estava autorizado a omitir o fato de que ele era um criminoso sexual condenado na época. Desse jeito, ninguém naquela instalação sabia realmente que ele precisava ser vigiado, nem sabiam o que ele era capaz de fazer. Em 9 de março, Michael foi preso e acusado do assassinato de Anne, depois que seu DNA foi encontrado em seus pertences. Poucos dias depois, Michael confessou abertamente ter atacado e matado Anne Faber de forma brutal. E então, ele levou os investigadores até o corpo dela. Em seu julgamento, Michael agiu como se não tivesse intenção de assassinar Anne quando a matou. Ele afirma ter saído para reabastecer seu scooter enquanto carregava uma variedade de objetos pontiagudos, porque ele afirma que a morte de Anne não foi premeditada e que ele só a matou porque ela gritou por ajuda, como se isso tornasse tudo melhor, né? A acusação não conseguiu provar que ele tinha planejado matá-la. E como assassinato na Holanda é definido como assassinato intencional ou premeditado de outra pessoa, Michael foi condenado por homicídio culposo e sentenciado a 28 anos de prisão. Agora, a única coisa que os amigos e a família de Anne têm dela são as memórias que ela fez com eles e a última foto que ela tirou de si mesma. Você já teve alguém obcecado por você, ao ponto de deixá-lo com medo? Nosso último caso é o mais perturbador até agora. Não apenas por ser totalmente horrível, mas também porque mostra que às vezes as pessoas que você conhece podem ser muito mais assustadoras do que qualquer estranho. Jolie Callan era uma doce jovem da Alabama. Ela era muito amada pela família e amigos, embora ninguém afirmasse amá-la mais do que seu namorado, Lauren Bonner. Bem, seu ex-namorado. Embora ele não gostasse de ver as coisas dessa forma. Lauren era 2 anos mais velho que Jolie e era extremamente possessivo quando estavam juntos. De acordo com amigos de Lauren e Jolie, Lauren queria que Jolie passasse apenas tempo com ele e seus amigos e ficava com ciúmes se Jolie não o visse. Todas as tentativas de Jolie de terminar com Lauren foram mal sucedidas porque ele a manipulou emocionalmente para ficar com ele. Todas as vezes. Veja, toda vez que Jolie sugeria uma separação, Lauren ameaçava tirar a própria vida se ela continuasse com isso. Sim, maluco é pouco, né? Finalmente, em algum momento, Jolie conseguiu encerrar as coisas de forma bastante pacífica, o que foi surpreendente. Então, Jolie tinha apenas 18 anos em 2014, quando finalmente superou o relacionamento com Lauren. Jolie acabou namorando um cara novo, que a tratou muito, muito melhor do que ela já havia sido tratada antes. E claro, Lauren absolutamente odiava isso. Então, apenas algumas semanas antes de Jolie ir para a faculdade, Lauren ligou para ela porque queria poder se despedir dela antes que ela fosse embora. Embora eles estivessem separados, os dois ainda eram amigos. Jolie apreciou o gesto de Lauren e percebeu que não havia mal nenhum em se despedir. Além disso, ela meio que queria um encerramento real. Jolie aceitou a oferta de Lauren para fazer uma caminhada como apenas amigos, em 30 de agosto de 2015. Na noite anterior à caminhada, Jolie estava enviando mensagens de texto para uma de suas melhores amigas, quando ela, brincando, disse à amiga para ficar de olho se algo acontecesse com ela pela manhã, porque ela estaria com Lauren. Se ao menos Jolie tivesse levado suas próprias piadas a sério. No dia seguinte, Jolie e Lauren se encontram no Parque Chehalis State, no interior da Alabama. Jolie leva seu filhote Kiba e segue para a trilha Pinhoti para iniciar uma caminhada. Durante a maior parte da caminhada, os dois conversam sobre o tempo que passaram como casal e relembram os tempos que foram bons, em vez de insistir nas partes negativas do passado. Então, ao longo da caminhada, Lauren está agindo normalmente, ele conta piadas como sempre e faz questão de tirar algumas fotos de Jolie e acaba postando no Instagram. Entre as fotos que Lauren tira de Jolie, está uma em que ela está de frente para a floresta, de costas para Lauren. Jolie pode não ter percebido que sua foto está sendo tirada. Jolie definitivamente não sabe que esta foto será a última foto
tirada dela viva. Momentos depois de Lauren tirar essa foto de Jolie, ele a posta em seu Instagram como todas as outras. E então, tudo muda. E se você é sensível à violência, esta é a sua última chance de voltar atrás. Jolie termina de tirar fotos das árvores ao redor dele sem seu telefone, e então ela se vira para Lauren, que está esperando pacientemente por ela. É aí quando ele faz o impensável. Lá, na encosta do penhasco, Lauren puxa uma arma que tinha escondida, e então ele dispara uma única bala na nuca de Jolie. Ela cai abruptamente. Lauren vira seu corpo rígido, e então ele dispara mais um tiro sem hesitação, bem entre os olhos dela. E não para por aí. Lauren então levanta o corpo de sua ex-namorada agora falecida e joga seu cadáver para o lado do penhasco que ela estava olhando momentos antes. Depois disso ele fica calmo, tranquilo e muito mais controlado do que qualquer pessoa deveria estar depois de executar brutalmente sua ex-namorada. Lauren volta para sua caminhonete. Ele se senta no banco do motorista, pega seu telefone, ainda cheio de fotos da jovem que ela acabou de matar, e liga para o 911. Lauren se entrega dizendo ao operador do 911 que acabou de matar a sua ex-namorada. Os policiais foram rápidos em chegar ao local, onde encontraram Lauren absolutamente coberto com o sangue de Jolie. Lauren foi posteriormente preso e acusado do assassinato de Jolie, antes de contar aos policiais onde o corpo de Jolie estava. Em seu julgamento em novembro de 2015, Lauren tentou alegar que ele e Jolie tinham um pacto de homicídio e suicídio, mas ele estava com muito medo de cumprir sua parte no trato. Mas ninguém estava acreditando naquela desculpa esquisita. Quer dizer, eles nem estavam namorando nessa altura. O que diabos levaria Jolie a fazer uma promessa tão estranha? E com ele, né? Entre todas essas pessoas. Bem, em julho de 2017, o tribunal finalmente decidiu que Lauren era culpado pelo assassinato de Jolie Callan. Apesar dos pedidos de clemência dos advogados de Lauren com base na doença mental dele, Lauren foi condenado como um adulto a cumprir 52 anos de prisão, embora ele fosse elegível para liberdade condicional após cumprir seus primeiros 15 anos. A família de Jolie ainda está tentando aceitar a morte repentina e violenta de sua filha. Eu acho que essa foto é a mais triste de certa forma, porque enquanto a primeira foto foi tirada por um bom amigo e a segunda por uma garota que estava curtindo o dia, esta foi tirada por um assassino demente que estava prestes a tirar uma linda alma desse mundo. E tudo por quê? Algum incenso doente de propriedade?